A conferência intitulada O Princípio da Boa-Fé na Experiência Alemã, que ora se inicia, será dividida em duas partes. Nesta primeira parte serão examinados: primeiro, introdução ao tema; segundo, a boa-fé como conceito jurídico indeterminado; terceiro, boa-fé psicológica versus boa-fé ética versus boa-fé objetiva; quarto, a boa-fé objetiva nas relações contratuais; quinto, o controle judicial do conteúdo dos negócios jurídicos; sexto, a concreção do estándar jurídico da boa-fé objetiva; sétimo, determinação de espécie da prestação convencional e da obrigação legal e do seu modo de cumprimento; oitavo, formação de deveres contratuais acessórios. Introduzindo o tema, o direito civil alemão fundamenta-se em tríplice alicerce: o direito romano, a ética cristã e o direito germânico. Este último, o direito germânico, formou-se como direito de estirpes e permaneceu, na essência, como direito consuetudinário, com ênfase no espírito de comunidade e, consequentemente, caracterizado por consistente proteção da confiança, a qual logrou acolhida no ordenamento positivo por meio do princípio Treu und Glauben, do parágrafo 242 do Código Civil Alemão, com a seguinte dicção: o devedor é obrigado a realizar a prestação como exigem a lealdade, a confiança, em consideração aos costumes do tráfico jurídico. A redação do parágrafo 242, restringente formalmente ao sujeito passivo da relação obrigacional, não exaure o âmbito de aplicação da norma. Ao contrário, dirige-se o seu comando, em combinação com os parágrafos 133, 157 e 826 do Código Civil Alemão, a todo aquele que exercer direitos ou cumprir obrigações e deveres jurídicos, impondo-lhes fazê-lo, segundo exige o princípio Treu und Glauben. Vale dizer, levando em consideração os interesses legítimos da contraparte. O parágrafo 242 do Código Civil Alemão não se constitui em uma cláusula de equidade que autorizasse o juiz a extrapolar as valorações legais a fim de chegar a uma solução por ele considerada equânime, porquanto uma tal concessão viria de encontro à segurança jurídica, subtraindo qualquer previsibilidade às decisões judiciais. Isto não significa, no entanto, que se possa excluir a obrigação do controle de conteúdo dos contratos que impende aos juízes. Obrigação esta deduzida da própria norma constitucional que consagra a garantia da autonomia privada do artigo 2, primeira linha da Lei Fundamental Alemã. O princípio Treu und Glauben tem por mister conformar de maneira mais precisa proposições ou relações jurídicas já existentes de acordo com o seu sentido e objetivo, como delinear também os lindes de uma posição jurídica dada formalmente. Assim, deve-se averiguar, primeiramente, com vistas a se evitarem juízos de equidade apressados, se as regras legais específicas, consoante seu próprio sentido e objetivo, não propiciam, no caso concreto, uma solução justa objetivamente. Somente se e quando, excepcionalmente, evidenciar-se que a aplicação da lei, devido às especificidades do caso concreto, pode prejudicar uma ou outra parte de forma iníqua, visivelmente, e contrária ao sentido da própria relação jurídica, poderá promover-se como uma última ratio, uma compensação de interesses por meio do parágrafo 242. Na sequência, analisaremos a boa-fé
como conceito jurídico indeterminado. Ao lado do princípio Treu und Glauben, conhece o direito alemão também o conceito jurídico do Guter Glaube. Tanto um quanto o outro compõem o rol crescente nos códigos e microsistemas das chamadas cláusulas gerais, dos estándares jurídicos, máximas universalizadas de conduta. As cláusulas gerais prestam-se à função de chaves para se abrirem os sistemas normativos autorreferenciados, absolutos ou autopoéticos, tornando-os permeáveis a princípios valorativos metalegais e metajurídicos, a contingências econômicas, à força dos fatos, às imponderáveis políticas. A inteligência jurídica foi confrontada com a superação do modelo ideológico das legislações, leia-se Códigos Civis, omniabrangentes, e do modelo metodológico da exegese e da subsunção, fundados na convicção de que a norma de decisão estaria contida no texto legal como uma certa matéria no seu recipiente, na expressão da aguda crítica de Philipp Heck, e de que a interpretação por dedução silogística bastaria como base para a segurança jurídica plena. Ruíram as relações sociais unitárias, substituídas por relações sociais a cada dia mais coletivas e complexas. Esboroou-se o dogma da unicidade da fonte do direito centrado na lei formal, para dar lugar a um sistema jurídico receptivo às pré-compreensões do direito e aos valores sociais aceitos predominantemente na sociedade. Na sequência, veremos as distinções entre boa-fé psicológica, boa-fé ética e boa-fé objetiva. A boa-fé, Guter Glaube, reveste conteúdo subjetivo e tem seu principal campo de aplicação em matéria possessória, aquisição de coisas móveis, prescrição, aquisição de frutos e partes de coisas, usufruto, aquisição do penhor e posse da herança. Denomina-se psicológica a boa-fé quando presente ignorância pura a respeito de determinada circunstância fática ilícita, desimportando eventual falta de diligência do agente. Defendeu-a na Alemanha Karl Georg von Wächter. A seu turno, a boa-fé ética pressupõe um certo grau de diligência. Reputa-se de má-fé quem, por culpa sua, desconhece o vício, por ter faltado com o cuidado usual para a averiguação das circunstâncias contrárias à aquisição ou ao exercício lídimo do direito ou da posição jurídica. Profligou-a na Alemanha Karl Georg Bruns. Exemplo de norma legal no campo do direito obrigacional que adota a boa-fé ética no sentido da concorrência de um dever de diligência é a do parágrafo 307 do Código Civil Alemão, assim enunciada. Interesse negativo. Quem, por ocasião da celebração de um contrato que tenha por objetivo prestação impossível, conhecer ou tiver o dever de conhecer a impossibilidade da prestação, é obrigado à indenização do dano que a outra parte sofreu por ter confiado na validade do contrato. A orientação da jurisprudência alemã aponta para um critério de verificação inconcreto do grau de diligência do agente, o que parece conduzir a uma objetivação da boa-fé subjetiva. Entre outros indícios, revelam ausência de boa-fé, a negligência do agente em não atentar para, primeiro, o preço proposto, valor de mercado corrente. Segundo, pessoa que vende, local incomum, horário atípico, condições de segurança dos objetos valiosos vendidos. Terceiro,
fator de imputação do adquirente, se versado em negócios e se detentor de conhecimentos técnicos específicos. Quarto, circunstâncias que possam fazer o adquirente supor que o alienante, a despeito de estar na posse da coisa vendida, não tenha legitimação para aliená-la, não tenha poder de disposição, portanto. Quinto, credibilidade da documentação apresentada pelo alienante referente à coisa vendida. A boa-fé subjetiva é o estado de justificada ignorância ou insciência a respeito de circunstância ou fato capaz de influir na esfera jurídica alheia e que torna legítima a aquisição do direito ou o ingresso do agente em determinada situação jurídica. Pressupõe imputabilidade e isenção de culpa do agente. A boa-fé objetiva, ao revés, expressa a conduta segundo padrões de comportamento vigantes em determinada comunidade jurídica em um dado momento histórico. Quarto tópico, a boa-fé objetiva nas relações pré-contratuais. 3, pelo menos, são sabidamente as funções da boa-fé objetiva. Primeira função, hermenêutica integrativa. Segunda, função limitativa do exercício de direitos subjetivos. Terceira, função criadora de deveres jurídicos. Campo de atuação desta última função, a criadora de deveres jurídicos, também as relações jurídicas obrigacionais pré-contratuais. Tradicionalmente, solucionavam-se as questões jurídicas relacionadas ao surgimento de danos no contexto das relações jurídicas pré-contratuais, mediante recurso à teoria da culpa in contraendo. Com a recente reforma do direito civil alemão das obrigações de 2002, que resultou na inclusão no Código Civil Alemão do parágrafo 311, segunda linha, constituem-se relações jurídicas obrigacionais sem um contrato por meio de, primeiro, entabulação de negociações ou tratativas contratuais. Segundo, encaminhamento de celebração de um contrato. Terceiro, contratos negociais análogos aos dois anteriormente referidos. Tal qual em relação aos contratos, essas relações jurídicas pré-contratuais podem ter por conteúdo o dever de consideração aos legítimos interesses do outro contraente, previsto no parágrafo 241, segunda linha do Código Civil Alemão, fundado na boa-fé objetiva. Quinto tópico, controle judicial do conteúdo dos negócios jurídicos. A jurisprudência alemã tem impedido, em casos excepcionais, que a nulidade de um negócio jurídico seja invocada por uma das partes para se negar a cumprir a respectiva obrigação, quando fundar-se, nomeadamente, em defeito de forma e as consequências da nulidade não só representarem extrema severidade para a outra parte, como chegarem mesmo a pôr em risco a sua subsistência ou forem simplesmente insuportáveis. Tal será o caso, por exemplo, quando uma parte se apega à nulidade por defeito de forma de um contrato, após ela própria ter se beneficiado desde há muito do contrato em questão. Deriva igualmente do princípio Treu und Glauben, segundo consenso na doutrina e jurisprudência alemãs, a orientação de que, excepcionalmente, o contrato deve ser adaptado às alterações das circunstâncias por força do dever especial de repactuação. Ou que o contrato pode ser extinto totalmente por meio de uma denúncia extraordinária. Tal desfecho inusitado somente deverá ocorrer quando revelar-se necessário e inevitável estritamente para se obviarem consequências não infligíveis à parte prejudicada e inconciliáveis com o direito e a justiça. Devido às distorções resultantes das alterações e das circunstâncias,
para que incida o princípio em questão, as obrigações de ambas as partes devem descaminhar para uma desproporção crassa. Distinguem-se, nestes casos, distorções de equivalência e frustrações de objetivos contratuais. Impende ressaltar-se que não se tratam destas hipóteses do controle judicial dos contratos lastreado na cláusula rebus sic stantibus, na teoria da imprevisão, na teoria da quebra da base negocial, na teoria do limite do sacrifício econômico ou no primado da proibição do enriquecimento ilícito. O fundamento especial para a intervenção judicial tem sua origem no princípio Treu und Glauben. Outro âmbito de aplicação do controle judicial do conteúdo dos negócios jurídicos consiste na limitação às contratações em que haja abuso da superioridade econômica de uma parte contratante e que, assim, afrontem os princípios da equidade na provisão normativa do parágrafo 315 do Código Civil Alemão e o princípio Treu und Glauben. Seu principal campo de incidência é o controle das chamadas condições gerais de contratação. Particularmente, o princípio Treu und Glauben mereceu acolhida na importante lei de 1976 sobre as condições gerais de negociação ou contratação. E em seu parágrafo 9º, mais exatamente, sobre cláusulas gerais com o seguinte teor. Parágrafo 9º, cláusula geral. Primeiro, disposições contratuais em condições gerais de contratação são ineficazes quando prejudicarem de maneira desproporcional a contraparte do disponente em oposição ao princípio Treu und Glauben. Segundo, uma desvantagem desproporcional deve ser presumida, na dúvida, quando uma disposição, primeiro, for incompatível com ideias essenciais da regra legal afrontada, ou segundo, limitarem direitos ou deveres substanciais imanentes à natureza do contrato, em proporções tais que ponham em risco a consecução dos objetivos do contrato. Na interpretação de declarações receptícias de vontade, deve o exegeta focar a análise no sentido que o destinatário, do seu ponto de vista, devesse atribuir às palavras em consideração ao princípio Treu und Glauben e aos costumes do tráfico. Na hipótese de o vício de vontade comprometer elementos substanciais da contratação desejada, deverá a exegese concluir pelo dissenso. Se, ao contrário, a elucidação das intenções dos contratantes indicar que o ajuste seria ultimado, ainda que com ablação da parte impossível de ser interpretada, valerá a parte do contrato a respeito da qual for claro o consenso nos termos do parágrafo 155 do Código Civil Alemão. Relevante âmbito de aplicação do princípio Treu und Glauben constituem as chamadas cláusulas salvadoras, salvatorische Klauseln. Por exemplo, o parágrafo 139 do Código Civil Alemão estabelece a regra da nulidade total dos negócios jurídicos com o seguinte enunciado. Parágrafo 139, nulidade parcial. Se uma parte de um negócio jurídico for nula, nulo será o negócio na sua totalidade, quando não se puder supor que seria celebrado também sem a parte nula. Esta norma é interpretada por doutrina e jurisprudência como dispositiva ou supletiva, reconhecendo-se às partes, portanto, a liberdade de dispor em sentido contrário, isto é, estabelecendo que a nulidade parcial do ajuste não implique a sua nulidade total. Não impedem as cláusulas salvadoras, no entanto, que, em caso de nulidade de uma parte essencial,
o contrato seja considerado nulo em seu todo. Uma última aplicação do controle judicial verifica-se quanto à possibilidade da conversão de um negócio jurídico nulo em um negócio jurídico diverso, consoante permite o parágrafo 140 do Código Civil Alemão, sob a condição de que o resultado alcançado e o novo negócio jurídico tenham sido almejados pelas partes como um mínimo, pelo menos. Compare-se o Código Civil Brasileiro no seu artigo 170. Sexto tópico, a concreção do estándar jurídico da boa-fé objetiva. Primeiro, determinação de espécie da prestação convencional e da obrigação legal e do seu modo de cumprimento. A imposição da norma de conduta, segundo Treu und Glauben, dirige-se tanto ao devedor quanto ao credor, no que pertine à determinação da espécie da prestação e do seu modo de adimplemento e encontra aplicação limitada à função interpretativa, nas hipóteses de existência de normas positivas específicas sobre a situação fática e, por outro lado, aplicação integrativa no caso de existência de lacunas normativas. O devedor está, de um lado, adstrito a cumprir as suas obrigações e deve levar em consideração os legítimos interesses do credor, de acordo com o princípio Treu und Glauben, abstendo-se de atos que, a pretexto de cumprimento, possam representar um ônus ininfligível ao credor, efetuando a prestação à noite ou em feriado, por exemplo, ainda que isso não lhe seja vedado no contrato. O credor, por sua vez, está adstrito a aceitar a prestação que, nas circunstâncias, for possível ao devedor adimplir, como no exemplo ministrado por Karl Larentz, de uma dívida divisível, em que, devido a causas imponderáveis, o estoque não basta para o adimplemento integral, caso em que cada credor deverá aceitar prestação pro rata do estoque disponível. Segundo, formação de deveres contratuais acessórios. Da combinação dos princípios normas do parágrafo 242 e do parágrafo 157 do Código Civil Alemão, o primeiro sobre o cumprimento da obrigação e o segundo sobre a interpretação dos contratos em consonância com o princípio Treu und Glauben e com os costumes do tráfico, extrai a dogmática alemã a formação de deveres contratuais acessórios, que atuam na fase pré-contratual, na fase de adimplemento das obrigações e também na fase pós-contratual. As principais expressões desses deveres contratuais acessórios são: primeiro, dever de guarda e proteção; segundo, deveres de conservação ou manutenção; terceiro, deveres de informação; quarto, deveres de comunicação; quinto, deveres de esclarecimento; sexto, deveres de assistência; sétimo, deveres de lealdade; oitavo, deveres de cuidado. O Superior Tribunal de Justiça alemão aplicou o dever de lealdade em caso versando sobre direito do inquilinato. Em contrato de locação, foi incluída uma cláusula de garantia a favor do locador para assegurar o pagamento dos aluguéis. O Banco Central Estadual, competente para a aprovação da garantia, liberou a cláusula somente com a condição de que as partes estendessem a cláusula também a favor do locatário. Tal contratação não foi realizada pelas partes. Quando, então, o locador invocou a cláusula, porque se fizeram presentes as condições para a aplicação da cláusula a seu favor, e assim exigiu agora o assentimento do locatário à alteração imposta pelo banco. Negou-se o inquilino a assentir e fez valer a nulidade da cláusula inalterada, e por isso não foi aprovada. O BGH, o Superior Tribunal de Justiça alemão, aduziu que o inquilino estaria aqui obrigado, segundo o princípio Treu und Glauben, a assentir à alteração da cláusula,
de modo a obsequiar o atingimento da eficácia da cláusula por ele assentida originalmente. Este assentimento seria de se lhe exigir, maxime trazendo-lhe a aceitação. Desculpe, vamos voltar. Esse assentimento. Tá, este assentimento seria de se lhe exigir, maxime trazendo-lhe a alteração unicamente vantagem. Ao contrário, a sua recusa em assentir à alteração da cláusula deveria restar desconsiderada. Ele deveria ser tratado segundo o princípio Treu und Glauben, como se tivesse assentido à alteração e como se a cláusula tivesse sido eficaz com o seu conteúdo alterado. Resumindo-se esta primeira parte da conferência, procedeu-se introdutoriamente a um escorço histórico sobre a origem do princípio da lealdade e confiança, Treu und Glauben, que materializa no direito alemão o princípio da boa-fé objetiva. Na sequência, identificou-se a boa-fé objetiva como conceito jurídico indeterminado que impregna as chamadas cláusulas gerais de contratação, verdadeiros estándares jurídicos que funcionam como espécies de chaves para se abrirem os sistemas normativos egocêntricos, tornando-os permeáveis a princípios valorativos metalegais e metajurídicos e aos fatos da vida. Prosseguindo, diferenciou-se entre boa-fé psicológica, boa-fé ética e boa-fé objetiva e seus distintos campos de incidência. A boa-fé psicológica ocorre quando está presente a mera ignorância a respeito de fato ilícito, desconsiderando-se eventual negligência do agente. A boa-fé ética, a seu turno, pressupõe certo grau de diligência. A boa-fé subjetiva é a espécie de boa-fé ética, é o estado de justificada ignorância sobre fato prejudicial à contraparte. A boa-fé objetiva expressa conduta segundo padrões de comportamento estandardizado em determinada comunidade jurídica e em certo momento histórico. No próximo módulo, identificaram-se as três principais funções da boa-fé objetiva, a saber, primeiro, a função hermenêutica integrativa, segundo, a função limitativa do exercício de direitos subjetivos e terceiro, a função criadora de deveres jurídicos. O controle judicial do conteúdo dos negócios jurídicos foi objeto do quinto tópico da conferência, em que se discorreu sobre determinadas situações excepcionais que autorizam a ruptura do dogma pacta sunt servanda para se proceder a certa limitação à liberdade de contratar. No sexto item da conferência, examinou-se de que maneiras se dá a concreção do estándar jurídico da boa-fé objetiva. A primeira forma consiste na determinação da espécie da prestação contratual e da obrigação legal e do seu modo de cumprimento. A segunda parte da conferência, intitulada O Princípio da Boa-Fé na Experiência Alemã, que ora se conclui, enfocará os seguintes tópicos. Primeiro, a modificação do conteúdo da obrigação contratual. Segundo, a criação de um dever de prestação por meio da Erwirkung, surrexio em latim, que significa obtenção de vantagem. Terceiro, objeção de exercício irregular do direito. Quarto, costumes do tráfico jurídico e bons costumes. Quinto, ofensa objetiva aos bons costumes e ao tráfico jurídico. Sexto, conhecimento subjetivo pelo agente. Sétimo, outras ofensas, usura, lesão e falta de discernimento ou leviandade. Sétimo, fiança ofensiva aos costumes do tráfico jurídico. E oitavo, ofensa a direitos fundamentais. No primeiro tópico, então, a modificação do conteúdo da obrigação contratual, examinaremos a teoria da quebra da base negocial. No módulo modificação do conteúdo da obrigação contratual, examinaremos a teoria da quebra da base negocial, que
que se apoia no princípio Treu und Glauben do parágrafo 242 do Código Civil Alemão. De acordo com seu enunciado, o contrato deve ser adaptado ou, quando tal não for possível, deve ser extinto totalmente, no caso de faltarem originalmente ou de virem a desaparecer circunstâncias consideradas essenciais para a celebração ou execução do contrato, cujas circunstâncias, todavia, não se integram ao contrato como seu conteúdo. Consideram doutrina e jurisprudência alemãs como fundamento negocial uma circunstância que, por ocasião da celebração do contrato, pelo menos para uma das partes, foi considerada como premissa essencial para a celebração do ajuste, em consideração à qual a outra parte deveria honestamente aderir à contratação. No próximo tópico, criação de um dever de prestação por meio da Erwirkung ou Surrexio. Se alguém efetuar prestações a favor de outrem durante um longo período sem estar a isso obrigado legalmente, certamente despertará neste último beneficiário a impressão de que poderá continuar contando com as prestações também no futuro. A Erwirkung corresponde ao oposto da Verwirkung, traduzida por José Oliveira Ascensão por preclusão. A Verwirkung é a perda de um direito ou de uma faculdade jurídica. A Erwirkung, ao contrário, é a obtenção dessas posições contratuais. Seu fundamento é a confiança incutida no espírito do beneficiário. Na sua aplicação, averiguam juízes e tribunais alemães cuidadosamente até que ponto o beneficiário tinha reais e consistentes razões para confiar no recebimento das ulteriores prestações. Que conduta do prestador originou esta confiança e quão graves foram ou seriam as consequências da interrupção das prestações. No próximo tópico, objeção de exercício irregular do direito. A jurisprudência alemã ampliou, com base no parágrafo 242, para além das hipóteses previstas nos parágrafos 226 e 826 do Código Civil Alemão, a aplicabilidade da objeção ao exercício abusivo do direito, criando dois grupos de casos. Primeiro, quando, por meio do exercício do direito, não são realizados os interesses protegidos pelo contrato ou pela lei, senão que o direito é aplicado contrariamente aos seus objetivos. E segundo, quando o titular do direito, ao exercê-lo, se põe em contradição com seu comportamento anterior. É o princípio venire contra factum próprio. Próximo módulo, costumes do tráfico jurídico e bons costumes. Os costumes do tráfico, também chamados em alemão Verkehrssitte, ou bons costumes, gute Sitte, são mais do que simples usos, porém menos do que costumes, como fontes materiais do direito. Para este conceito, o idioma alemão designa outra palavra, Gewohnheitsrecht. Os bons costumes cravam as suas raízes na moral social e constituem instrumental moderador do exercício das liberdades garantidas pela lei. O Código Civil Alemão valorou como contrário aos bons costumes, por exemplo, um comportamento no âmbito do direito da concorrência por ter afrontado o sentimento de recato dos círculos de pessoas atingidos e assim ter sido reprovado pela coletividade e sido considerado insustentável. Trata-se do caso de uma distribuidora de licor em garrafas com apelos sexuais em seu rótulo, representação gráfica dos seios e calcinhas. O tópico ofensa objetiva aos costumes do tráfico jurídico. É objetiva a ofensa aos costumes quando o negócio jurídico contravém ao senso jurídico e sentimento de recato de todos quantos cultivem sentimentos de equidade e de justiça. O assunto foi igualmente
classificado em grupos de casos. Primeiro, comportamento ofensivo aos costumes em relação ao outro contratante. Cabem aqui todos os contratos com cláusulas leoninas. Na Alemanha, país com taxa anual de inflação entre 3% e 4%, os juros de mercado para aquisição de bens de consumo situam-se entre 6% e 7% ao ano, em média. Os tribunais consideram usurárias taxas cobradas em percentual 3 vezes superiores à média do mercado. Segundo, comportamento ofensivo aos costumes em relação à coletividade. Submetem-se à proibição da ofensa aos bons costumes negócios jurídicos da esfera da ordem matrimonial e familiar, sobretudo envolvendo a comercialização de favores sexuais, instituição de testamentos em favor de amantes. Terceiro, comportamento ofensivo aos costumes em relação a terceiros. Ofendem aos bons costumes, igualmente, negócios jurídicos prejudiciais aos direitos atuais ou futuros de terceiros. Quarto, conhecimento subjetivo pelo agente. Há casos em que se exige que o agente ou seu mandatário tenham conhecimento das circunstâncias das quais resulta a ofensa aos bons costumes, ou, pelo menos, devido à negligência grave, não conheçam tais circunstâncias. No próximo tópico, outras ofensas: usura, lesão, falta de discernimento e leviandade. O Código Civil alemão enquadrou como usura a cobrança de juros de 18,62% ao ano, em uma fase em que os juros de mercado orçavam em 8,6% ao ano, bem como considerou contrária aos bons costumes a exigência de uma comissão de 50 mil marcos alemães para a intermediação de um crédito total de 450 mil marcos alemães. Premissa subjetiva da usura é que o usurário conheça a situação de penúria do mutuário. A lesão no direito alemão é denominada Zwangslage e ocorre comumente em relação a pessoas necessitadas de empréstimos de dinheiro. Basta, para caracterizar a situação de lesão, que a vítima se encontre sob ameaça de graves prejuízos. Principais vítimas da falta de discernimento constituem os cidadãos emigrados da então Alemanha Oriental para a Ocidental. Contudo, os tribunais lhes aplicaram a proteção referentemente a negócios celebrados imediatamente após a reunificação. Hipóteses de leviandade têm configurado, sobretudo, os casos de sobreendividamento ou superendividamento, por força do qual a vítima se torna cativa de saldos negativos de cheques e de cartões de crédito e demais dívidas de crediário. O fundamento legal para a coibição de tais negócios jurídicos compõe-se da combinação dos parágrafos 242 e 138 do Código Civil alemão. Na sequência, a fiança ofensiva aos costumes do tráfico jurídico. Uma decisão da Corte Constitucional Alemã, o Bundesverfassungsgericht, datada de 19 de outubro de 1993, inaugurou uma reorientação do tráfico jurídico em matéria de fiança. Em princípio, continua garantido a toda pessoa maior e capaz, no contexto de autonomia privada, celebrar contratos com a ampla margem de risco e obrigar-se a prestações que supercomprometem o fiador ou que somente podem ser honradas mediante utilização da parte salarial penhorável. Nesta decisão paradigmática, a Corte Constitucional construiu uma metodologia que pode ser resumida nos seguintes argumentos e etapas. Primeiro, a obrigação assumida deve superar largamente a capacidade de pagamento do fiador. Segundo, o fiador deve ter assumido a responsabilidade, não a dívida. Compare o Código Civil Brasileiro 2002, no seu artigo 285,
pelo pagamento sem interesse próprio, ou seja, não pode se beneficiar economicamente do produto da dívida. Terceiro, o sobreendividamento do fiador deve ser o resultado de um desequilíbrio. Não basta, para tanto, a assunção pelo fiador de uma responsabilidade que ultrapasse a sua capacidade de pagamento. Devem concorrer especiais circunstâncias agravantes, tais como ser o fiador, entre aspas, atropelado com a exigência repentina e inesperada da fiança, bagatelização da exigência pelo banco, alegando, por exemplo, tratar-se de mera formalidade. O fato de o banco submeter o seu cliente, o devedor principal, à pressão psicológica, induzindo-o a solicitar o engajamento de familiares como fiadores. A partir desses princípios decisionais emanados da Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça, o BGH, desenvolveu a sua própria metodologia de construção de decisão em matéria de fiança, de sorte a incluir o fiador sob a proteção de negócios jurídicos atentatórios contra os bons costumes. Primeiro, a família do fiador deve poder contar apenas com a fonte de rendimento deste, cujos rendimentos seriam insuficientes para o pagamento de capital mais juros, sendo que só para o pagamento destes últimos, os juros, a parcela salarial penhorável do parágrafo 850, linha C do Código de Processo Civil Alemão, seria consumida, de modo que a renda do fiador decairia numa projeção para os próximos 15 anos abaixo da parcela penhorável, periclitando, portanto, a existência com dignidade sua e da sua família. Segundo, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas deve ter sido assumida pelo fiador sem um interesse predominantemente próprio. A avaliação da predominância do interesse deve resultar do cotejo entre o montante da dívida principal, o risco assumido pelo fiador, a insuficiência da sua capacidade de pagamento, de um lado, e do outro lado, a utilidade da fiança para o fiador. Terceiro, o procedimento comercial do banco ou dos seus prepostos deve ter afrontado o princípio da liberdade de contratar sob vários aspectos e de forma objetivamente reprovável. O banco responde na forma dos parágrafos 166, a linha 1, e 278, a linha 1 do Código Civil Alemão, vazado nos seguintes termos. Parágrafo 166. Vício de vontade, conhecimento, dever, presunção de conhecimento, poderes de representação, na medida em que as consequências jurídicas de uma declaração de vontade possam ser influenciadas por vício de consentimento, ou pelo conhecimento, ou pelo dever, presunção de conhecimento, é levada em consideração não a pessoa do representante, mas sim a do representado. Parágrafo 278. Culpa do preposto. O devedor responde pela culpa do seu representante legal, das pessoas de que ele se serve para o cumprimento das suas obrigações, na mesma extensão da sua própria culpa. Tanto o tomador de crédito, o devedor principal, quanto o fiador, têm direito a uma orientação financeira jurídica, especialmente por parte do banco, sobre as consequências das obrigações que estão para assumir, de modo que possam emitir um consentimento informado, deveres acessórios de esclarecimento. Quarto, a alternativa do fiador e do tomador do crédito que perderam seu emprego em virtude de medidas de racionalização entre assinar ou não a fiança, contrato de crédito, tem que ter sido considerada compulsória no sentido da primeira opção. Como resultado da assinatura ou não, tem que ser vislumbradas duas possibilidades apenas. Primeira, desemprego. Segundo, estabelecimento por conta própria, para cujo efeito o crédito constitua uma condição indispensável. Próximo tópico, ofensa a direitos fundamentais.
O Tribunal Superior do Trabalho alemão deu provimento em nível de revisão após improcedência da ação na primeira instância e improvimento da apelação no Tribunal Estadual do Trabalho ao pleito de um homossexual que houvera sido admitido como funcionário externo no ramo de comércio de ataduras e algodões cosméticos. O contrato de trabalho previa período de experiência de 6 meses e direito recíproco de denúncia com 1 mês de antecedência. O empregador fez valer o direito de denúncia e demitiu o empregado dentro do prazo convencionado e, para tanto, contudo, serviu-se o empregador de um funcionário de sua confiança, o qual fora instruído para descobrir a opção sexual do novo empregado. Perguntando o recém-contratado, confirmou sua condição. O Tribunal Superior do Trabalho, por um dos seus senados, ou turma, no Tribunal Superior do Trabalho brasileiro, considerou a ofensiva ao princípio Treu und Glauben a demissão no período probatório, máxime diante da avaliação positiva do próprio empregador, que considerou boa a performance do empregado demitido. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho harmoniza-se com os princípios interpretativos erigidos pela Corte Constitucional Alemã na matéria, que submete a liberdade de determinação do conteúdo dos contratos a um controle de juridicidade pelo Judiciário e que remete este poder à observância do princípio constitucional supremo da garantia da preservação da dignidade da pessoa. Como conclusão a esta segunda parte da conferência, pode-se estabelecer que o modelo jurídico brasileiro foi haurido sobre concepções juspositivistas, sobre o primado da tripartição dos poderes e estrita delimitação das suas esferas de atuação. Motivos estes, entre outros, que contribuíram para a tímida disseminação das cláusulas gerais na legislação civil pré-reforma. Na Alemanha, ambiente no qual as cláusulas gerais experimentaram seu maior desenvolvimento, a formação da sua ordem jurídica no Estado de Direito pautou-se por maior autonomia do chamado direito dos juízes em face do legislador, cujas sementes remontam a 1814 por ocasião da restauração do Império Alemão. As cláusulas gerais, particularmente a da boa-fé objetiva, representam conceitos proteiformes ou multissignificativos, no sentido que possuem diversos significados. Daí a sua utilidade radicar na profusão e riqueza, justamente, das hipóteses por elas abarcadas. Ao contrário, não quer significar essa multissignificação, na minha opinião, um valor negativo ou um desvalor, no sentido de falta de concentração, que prestaria antes um desserviço do que uma contribuição à aplicação do direito e à busca da justiça. Por isso, com todo o respeito, ouso repudiar a antiga metáfora da luta entre Menelau e o deus marinho Proteu, dotado de um poder de mutação, de assumir a cada momento uma figura diversa. Não é a cláusula geral em si que apresenta a cada momento um significado diferente. Na verdade, ela contém a um só tempo, concomitantemente, todos os significados. Estes significados é que não se revelam todos ao mesmo tempo, a todos os exegetas, em uma dimensão atemporal. Ao contrário, mutantes são os fatispécies, os Tatbestände, os suportes ou hipóteses fáticas. As cláusulas gerais necessitam de algo semelhante a uma chave para a sua revelação. Esta chave são os valores aceitos socialmente e vigentes no momento da revelação. É nesses valores, e não em sua convicção individual, destoante, porventura, que o juiz ou o tribunal embasará o seu convencimento e fundamentará as suas ratione decisiones. O juiz ou tribunal não é instado a exarar a decisão perfeita
senão a melhor possível ante as circunstâncias e mediante o sopesamento das consequências prováveis de cada alternativa à sua disposição. Buscando o juiz ou tribunal a inspiração para suas razões de decidir nos valores aceitos socialmente, não encontrará a sua decisão unânime ressonância, mas certamente corresponderá ao consenso da imensa maioria. Optando por sua convicção pessoal divergente, enfrentará certamente a repulsa da maioria do grupo social. Nota-se, contemporaneamente, no Brasil, uma ruptura, pelo menos parcial, do modelo centrado na tradição legalista, exclusivamente, das normas de conduta. O Judiciário tem apontado, em muitas questões, a melhor forma de tutela e o Legislativo tem traduzido paulatinamente em normas legais a orientação dos pretores, conforme atestam os mais recentes microsistemas normativos. Encerrando-se esta segunda parte, e com isso concluindo-se a conferência nomeada o princípio da boa-fé na experiência alemã, cabe breve recapitulação, incluindo-se o resumo da primeira parte da conferência. Resumindo-se a primeira parte da conferência, procedeu-se introdutoriamente a um escorço histórico sobre a origem do princípio da lealdade e confiança, Treu und Glauben, que materializa no direito alemão o princípio da boa-fé objetiva. Na sequência, identificou-se a boa-fé objetiva como conceito jurídico indeterminado, que impregna as chamadas cláusulas gerais de contratação, verdadeiros estándares jurídicos que funcionam como espécies de chaves para se abrirem os sistemas normativos egocêntricos, tornando-os permeáveis a princípios valorativos metalegais e metajurídicos e aos fatos da vida. Prosseguindo, diferenciou-se entre boa-fé psicológica, boa-fé ética e boa-fé objetiva, e seus distintos campos de incidência. A boa-fé psicológica ocorre quando está presente a mera ignorância a respeito de fato ilícito, desconsiderando-se eventual negligência do agente. A boa-fé ética, a seu turno, pressupõe certo grau de diligência. A boa-fé subjetiva, espécie de boa-fé ética, é o estado de justificada ignorância sobre fato prejudicial à contraparte. A boa-fé objetiva expressa a conduta segundo padrões de comportamento estandardizados em determinada comunidade jurídica e em certo momento histórico. No próximo módulo, identificaram-se as três principais funções da boa-fé objetiva, a saber, primeiro, a função hermenêutica integrativa, segundo, a função limitativa do exercício de direitos subjetivos e terceiro, a função criadora de deveres jurídicos. O controle judicial do conteúdo dos negócios jurídicos foi objeto do quinto tópico da conferência, em que se discorreu sobre determinadas situações excepcionais que autorizam a ruptura do dogma pacta sunt servanda para se proceder a certa limitação à liberdade de contratar. No sexto item da conferência, examinou-se de que maneiras se dá a concreção do estándar jurídico da boa-fé objetiva. A primeira forma consiste na determinação da espécie da prestação contratual e da obrigação legal e do seu modo de cumprimento. A segunda maneira se dá por meio da formação de deveres contratuais acessórios. Rememoremos finalmente o conteúdo abordado na segunda parte da conferência. Iniciou-se com uma unidade sobre a modificação do conteúdo da obrigação contratual, em que foi abordada principalmente a teoria da quebra da base negocial, com o SPEC no parágrafo 242 do Código Civil Alemão, sede do princípio da lealdade e da confiança, Treu und Glauben. Em seguida, conheceu-se o Instituto Romano da Surrexio, equivalente à obtenção de vantagem, que possibilita a criação de dever de prestação. Outra aplicação do princípio Treu und Glauben foi apresentada no terceiro bloco da conferência, vale dizer, a proibição de exercício regular de direito.
Os costumes do tráfico jurídico e os bons costumes compuseram o quarto tópico como vetores aptos a determinarem a decretação de nulidades de cláusulas ou de contratos inteiros. No quinto item, examinaram-se algumas hipóteses de ofensas objetivas aos bons costumes. No sexto tópico, analisaram-se outras ofensas aos bons costumes, nomeadamente a usura, a lesão, a falta de discernimento, a leviandade e a fiança ofensiva aos costumes do tráfico jurídico. Por derradeiro, no sexto bloco, examinou-se hipótese de ofensa a direitos fundamentais, a exemplo de um caso real na esfera trabalhista ligado à liberdade de opção sexual.